Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Posso ler a Bíblia para você? Jó, capítulo de número 23. Diz assim: Respondeu, porém, Jó: Ainda hoje a minha queixa é de um revoltado. Apesar de a minha mão reprimir o meu gemido, se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Exporia ante ele a minha causa, encheria minha boca de argumentos. Saberia as palavras que ele me respondesse, entenderia o que me dissesse. Acaso, segundo a grandeza do seu poder, contenderia comigo? Não, antes me atenderia. Ali o homem reto pleiteia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Eis que me adianto, ali não está. Se torno para trás, não percebo. Se opera à esquerda, não o vejo. Esconde-se à direita e não diviso. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como um ouro. Os meus pés seguiram as suas pisadas. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do mandamento dos seus lábios nunca me apartei. Escondi no meu íntimo as palavras da tua boca, mas se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará, pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como essas ainda tem consigo. Por isso, me perturbo perante ele, e quando o considero, temo. Deus é quem me fez desmaiar o coração, e o Todo-Poderoso quem me perturbou. Por que não estou desfalecido por causa das trevas, nem porque a escuridão cobre o meu rosto? Veja, queridos, esse capítulo inicia a resposta de Jó. Ele faz a sua fala no capítulo anterior. Essa resposta, Jó, a princípio nesse capítulo, Jó aqui não toma por conhecimento dos seus amigos, ou talvez ele não traga à tona diretamente aquilo que ele disse a seu respeito imediatamente nesse capítulo. Talvez porque ele visse que era inútil, ou talvez porque tivesse gostado tanto do bom conselho com que ele termina a sua fala, no final do seu discurso, e talvez que não responderia a reflexões impertinentes como que ele tinha começado. Mas aqui Jó apela a Deus, implora para ter a sua causa ouvida e não duvida de que será bem sucedido, tendo testemunho de sua própria consciência a respeito de sua integridade. Ele está dizendo diante de Deus: se eu tivesse diante de Deus, certamente eu seria bem sucedido na minha queixa. Aqui parece haver uma luta entre a carne e o espírito de Jó, entre o temor e a fé, ao longo de todo esse capítulo. Porque veja o que ele vê. Ele se enxerga como alguém que anda íntegro, reto, temente a Deus, que procura seguir a voz do Senhor e sua palavra, mas se vê sofrendo. Então, uma luta entre espírito e carne, é verdade, mas não no sentido de uma batalha em que unicamente uma batalha em espírito e carne, onde essa ideia de guerra espiritual, mas no sentido de que ele está dizendo, ele reconhece a sua ação diante de Deus, mas reconhece também a soberania de Deus no controlar de todas as coisas. Sabendo que Deus está no controle, que o que acontece com ele vem do próprio Deus. E veja, Jó então aqui, ele se queixa de sua condição calamitosa, é verdade, ele emite queixas. Especialmente do fato de que Deus, de certa forma, parecia que se escondia dele. De modo que não conseguia que o seu apelo fosse ouvido. Ele está dizendo, eu só quero que o meu apelo seja ouvido. Então veja, do verso 2 a 5 parece que emite isso. Jó também aqui não discerniu o significado das atitudes de Deus para com ele. Podemos ver isso no versículo 8. E ele nem tinha nenhuma esperança de alívio, como pode ser visto nos versos 13 e 14. Isto lhe provocou profundas impressões de aflição e terror, como quem tivesse sido abandonado. As aflições de terror são exatamente descritas nos versos 15 a 17. Mas, em meio a estas queixas, ele se consola com a certeza da clemência de Deus, porque no versos 6 e 7, ele enxerga um Deus clemente e piedoso. Ele também se consola, de certa forma, na sua própria integridade, do qual o próprio Deus havia testemunhado isso. Ele fala isso no verso 10 a 12. Esta era a luz do seu dia, como aquela descrita por Zacarias, em Zacarias 14, 6 e 7. Nem preciosa luz, nem expressa escuridão, mas
No tempo da tarde haverá luz. Ele está dizendo como se ele tivesse alguma luz olhando para quê? Para a certeza de que Deus é clemente, que Deus é um Deus misericordioso. Ele se sustenta e se consola nisso. E como o seu bom agir diante de Deus. Ele se vê como: eu sei que o Senhor há de fazer o bem. E ele enxerga um Deus que está no controle de todas as coisas. Um Deus soberano, supremo, que tudo, nada foge ao seu poder. Ele mesmo que diz: por isso eu me perturbo perante ele. E quanto considero, temo, Deus é quem fez desmaiar o coração. E o Todo-Poderoso que me perturbou. É isso que ele diz. Deus está por trás de tudo, porque não estou desfalecido por causa das trevas, nem porque a escuridão cobre o meu rosto. Ele está desfalecido por quê? Porque Deus assim o que é o Todo-Poderoso. E ele, de certa forma, tenta colocar as suas queixas diante de Deus e olha para o lado como se não visse o próprio Deus. Veja. Ele diz que ninguém pode dissuadir a Deus. Ele diz: mas se ele resolveu alguma coisa, que seja comigo, ninguém pode dissuadi-lo, porque o Senhor não muda. Mas o que é que ele confia? Apesar de Deus não mudar e as nossas situações às vezes ser diversas, e reconhecermos que Deus está por trás de todas as coisas, uma coisa nós devemos ter a plena convicção, é de que o Senhor sempre fará o bem em favor daqueles que nele esperam. O Senhor vai fazer o bem em nosso favor. O Senhor soberano nas situações, nas condições, há de fazer o bem em nosso favor. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu dia, queridos. Quero deixar claro a vocês que essas reflexões que nós fazemos aqui, elas não são algo que vão exaurir o texto. O texto tem muito mais ensinamentos do que aquilo que a gente fala aqui, mas o nosso tempo é breve. Nós trazemos uma breve reflexão, muitas delas baseadas no entendimento, na reflexão feita por Matthew Henry, um escritor do século XVIII, e o Warren Wiersbe, um pastor batista norte-americano, que muitas vezes baseiam a nossa reflexão, mas que são muito interessantes. Então a minha oração é que Deus abençoe o seu dia, abençoe a sua vida, por intermédio dessas reflexões que são feitas diariamente. Que Deus te abençoe, queridos.